Olá, olá! Mais uma gravação da nossa Jornada da Felicidade no Trabalho, celebrando o dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade, com um convidado muito especial, que é o Fernando Brancaccio. Antes de apresentar, Fernando, queria contar um pouco dessa jornada. Nós estamos recebendo 16 pessoas a princípio, porque o número só vai aumentar até o fim do mês. Gente da Espanha, de Portugal, México, aqui do Brasil, todos especialistas em felicidade no trabalho e que tem muita coerência e consistência no que fazem, cada um no seu pedacinho desse universo que é o trabalho com felicidade no trabalho, né? Ou seja, as ações com felicidade no trabalho. E Eli, eu queria que você comentasse um pouco, contasse um pouco da, tô com a Eliana aqui também, que é da Leader Academy, comentasse um pouco da gente, das nossas iniciativas, aí eu passo para a apresentação do Fernando. Pronto. Olá para todo mundo. Bom dia para vocês dois, todo mundo que nos ouve. A gente aqui na Líder Academy faz várias ações voltadas para a felicidade no trabalho, né? Para felicidade corporativa, liderança humanizada, né? A gente foca bastante nisso porque tem tudo a ver, né? A gente faz treinamentos consultivos, treinamentos focados em liderança e eventos, né, avulsos, eventos dentro de empresa, e seguimos assim, né, construindo aí para um mundo melhor de fato, né? Para a gente ter mais desempenho com bem-estar ao mesmo tempo, com as pessoas no centro, né? E convido vocês para estarem com a gente nessa jornada, porque é muito bacana. Muita gente legal, a gente vai apresentar e bater um papo aqui. Joia. Bom, falando aqui do Fernando, né? O Fernando vai falar mais dele, mas Fernando Brancaccio, sócio fundador da Fair Jobs, ele trabalha da professor, ele é palhaço voluntário em hospital, trabalha com medição de felicidade, agora também poeta, né? Ele já vai falar para a gente desse desafio. Então tem uma coisa muito legal de ter gente plural aqui, de se sentir à vontade de maneira autêntica, como os convidados que a gente tem, é que eles apresentam várias dimensões, né? Ou seja, o trabalho medindo felicidade, consciência, um negócio super sério, criterioso e tal, mas ao mesmo tempo eu posso ser palhaço no hospital e posso escrever poesia sobre felicidade no trabalho, né? Então, Fernando, eu queria que você nos contasse um pouquinho a trajetória tua, né, para chegar a esse ponto e logo a gente avança com os temas interessantes que a gente comentou prévio aqui no início da gravação. Olá, né? Obrigado pelo convite. Eu sou fã da Leader Academy, sou fã de vocês, acompanho desde o início, né, dessa jornada. Acho que é super necessário o trabalho que vocês fazem de aglutinar as pessoas, de aglutinar as mentes, né, humanizadas, porque é isso que a gente fala. A gente está todo mundo batalhando por um mundo do trabalho melhor, mais humano. Eu vim exatamente para essa jornada também, em função de ter percebido uma desumanização em mim mesmo. Dentro do mundo corporativo, você vai crescendo, você vai subindo. Eu comecei na engenharia, né, a minha primeira formação, e fui para RH, fiquei 15 anos em RH, e quando eu vi, eu estava com burnout. Na verdade, eu saí da empresa, né, por uma estruturação lá, uma venda, na verdade, eu não me identificava com os novos sócios, acabei pedindo demissão, mas eu estava cansado, estava 15 anos na empresa, e quando eu fui ver, parei, dei um tempinho, né, eles falam de sabático, né, mas sabático é um termo chique, né, eu dei um tempo mesmo, porque eu precisava me cuidar. A gente brinca, né, que o Netonso que brinca, né, que é o meu palhaço, que é PhD, é por hora desocupado, né, então ele ficou um tempo desocupado, e aí aí é que eu percebi que que eu tinha tido burnout já há 2 anos, e eu fui me tratar e me cuidar. E a primeira coisa que me falaram, assim, vê o que você vai fazer, tem que fazer uma coisa que você curta, para você desopilar mesmo, né, o tratamento de burnout se faz com um psiquiatra, e o meu foi feito com uma reumatologista, porque vem muitas doenças psicossomáticas, né? Então, tenho fibromialgia e tenho artrite psoriática, fruto
não do burnout em si, mas de eu não saber lidar com as minhas emoções. E daí eu fui estudar justamente a arte do palhaço para desopilar e fui estudar neurociência para entender o que eu tinha tido. E estava pensando, né, que se voltava para o mercado ou não, mercado de trabalho. E aí eu começo a fazer esse trabalho nos hospitais, como palhaço, fui convidado e tal, tinha até um pouco de medo. E eu descubro a humanização hospitalar, né, que começa no SUS, em 2002. Então, aí eu comecei a estudar, e quanto mais eu estudava sobre SUS, sobre palhaço, sobre hospital, mais eu achava que isso era necessário nas empresas, né? Porque era exatamente o processo que eu tinha vivido ao contrário. E eu falei, poxa, a gente precisa. É isso, né? Então, falar de humanização, a gente brinca, né? Estava falando do gato da Eli aqui, né? Um gatinho que aparece em algumas reuniões e tal, mas a gente é o único animal, né? Racional que precisa lembrar o outro que a gente é humano, né? A gente não vê um gato tendo que lembrar outro que ele é gato, ou um cachorro lembrar outro que ele é cachorro. Por que que a gente tem que falar de humanização? Por que que a gente... E a gente precisa, né? Então, reforçar esse movimento que a Leader Academy faz, de aglutinar as pessoas, né? Nessa semana, por exemplo, Semana da Felicidade, onde a gente não devia lembrar as pessoas que elas precisam ser felizes, né? A gente não precisava ter que reforçar as empresas delas fazerem uma ação especial para o Dia da Felicidade, assim como não deveríamos, na semana passada, ter que ter feito um negócio especial para as mulheres, né? Tem que ser natural, né? E foi, acho que a partir disso que eu falei, bom, não quero mais voltar para o mundo corporativo, vou me empenhar em fazer essas ações. E aí o meu lado ainda, né, da engenharia, falou assim, como é que a gente... Eu entrei na engenharia na época que fazia-se muita coisa sobre qualidade, né? A qualidade total estava entrando, né, no final dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 90. E aí tem aquela frase do Demi, não se melhora aquilo que não se mede, não se mede o que não se entende, né? Não se gerencia, tal. E aí eu falei, bom, eu queria ver alguma métrica, mas que pudesse realmente repercutir o que acontece dentro, né? Não de fora para dentro, né? Não ser um selo, não ser um ranking. Eu sinceramente trabalhei em empresas que tiveram selos, rankings e tal, e eu não acredito mais, acho que não é esse o caminho, mas olhar de dentro para fora, né? Como é o autoconhecimento, né? Quando você vai fazer, você só coaching, um mentoring, né? Ou mesmo uma terapia, você só faz se você acreditar que você precisa, né? Se você acreditar que você é bom, você não faz, né? Então, assim, não é para acreditar que é bom, é para olhar assim, o que que eu preciso melhorar? Claro, fortalecer os pontos fortes, né? A psicologia positiva, ela fala disso, mas o que que dá para melhorar? Então, como é que a gente mede? E aí eu fui entender entre várias mensurações, e existem várias, não tem uma correta e uma... Mas a que mais eu acho que se aplica ao mundo corporativo é o FIB, a felicidade interna bruta, uma mensuração que nasce lá no Reino do Butão, com o quarto rei, né, falando, olha, eu não gosto de mensurar ou de pensar em felicidade a partir do produto interno bruto. Eu gosto, né, eu acredito que ele tenha que começar pela felicidade, não pela riqueza. E aí ele cria, junta um grupo ali de 28 estudiosos, cria uma mensuração, né, uma sistemática de mensuração, e aí ela, em 2012, ela é reconhecida, essa mensuração é reconhecida pela ONU. Eles aplicaram em 2010, lá no Reino. O Reino tem 900 mil habitantes, então é um tamanho de uma cidade média aqui do Brasil, mas eles fazem essa mensuração e depois, em 2015, eles publicam os primeiros resultados. E em 2017, eles criam, né, uma sistemática para business, que eles chamam de GNA, né, Gross National Happiness to Business. A partir dessa mensuração, eles fazem duas mensurações em duas empresas no Reino do Butão, uma de 200 e uma de mais ou menos 1.000 funcionários, e criam uma sistemática para mensurar essas 9 dimensões, são 4 pilares e 9 dimensões do FIB, a partir já para a empresa. Então, aquilo que eles fizeram para o reino, né, o Centro de Estudos do Butão é como se fosse um IBGE, vamos dizer, né, é o Centro de Estatística do reino, e eles aplicam isso nessas duas empresas para testar como que, porque obviamente para aplicar para uma população é diferente de aplicar, assim como, né, a gente participa dessas conversas, aplicar em cidades, né, e a gente tem, né, os movimentos, né, de cidades felizes e tal, é diferente de aplicar em empresas, né, então Uhum. você tem
um nível de governança diferente, um nível, né, inclusive de padrão de vida, de ganho, de lucratividade diferente e tal. E aí eles adaptam isso para as empresas. E a gente traz, né, a gente valida, né, tem uma validação do FIB no Brasil, a gente fez, né, com a professora Carla Furtado, que a gente tem muita saudade dela, e daí em diante a gente começa a aplicar. Então, em 2019, a gente fez a validação do mestrado da professora Carla. A partir de 2020, e aí a partir de 2020 vem a pandemia. Então, né? Então, na verdade, as primeiras, as grandes, assim, foram em 2022, 2023. E aí, o que que a gente faz, né? A gente mensura sobre duas dimensões, porque o FIB tem dois olhares, vamos chamar assim. Qual é a percepção das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores, mas também quais são as condições de felicidade ofertadas pela empresa, né? E depois a gente sobrepõe essas duas visões. Então, a gente começou a fazer toda essa mensuração em empresas. Entre 2022 e 2023, a gente tem mais ou menos 30 empresas que fizeram qualquer tipo de mensuração, né, nesse sentido, e a gente, para mensurar a felicidade, a gente usa o FIB, existem outras, né, e são aplicáveis em outras circunstâncias, mas a gente usa o FIB, e a gente fez um aglomerado, né, entre 2022 e 2023, de quantas pessoas, né, quantos líderes e quantos liderados a gente tinha medido e tal, e a gente tem um primeiro recorte dessas informações, né? Então, falar sobre, no Dia da Felicidade, né, sobre felicidade no trabalho, é a gente expor alguns números, é a gente expor que tem muita coisa pela frente, né? Então, a semana passada, no Dia Internacional da Mulher, inclusive a gente fez uma palestra tal, para um grupo de executivos, e falando exatamente sobre o recorte da felicidade pelo olhar da mulher, né? Pelo olhar da identidade de gênero, pelo olhar do gênero, identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, e que realmente as mulheres que se reconhecem mulheres, e aí pode ser as que têm o gênero, se identificam com o gênero, mas que também são trans mulheres, é, elas têm uma visão menos feliz do que os homens, né? Então, assim, as mulheres estão menos felizes do que os homens, dentro das nossas, mais ou menos 10% mais infelizes. As mulheres pretas e pardas e indígenas são menos felizes do que as mulheres brancas e amarelas dentro das empresas, ou seja, é basicamente um recorte, né? Então, o que a gente está encontrando de mensuração de felicidade dentro das empresas é muito, muito um recorte do que a gente encontra na sociedade, né? Os homens mais felizes do que as mulheres brancas mais e amarelas mais felizes do que as pretas, as mulheres pretas, brancas mais felizes do que as trans, ou seja, a violência que existe fora, ela ainda, né, repercute para dentro das empresas. E o papel para nós, das empresas, é justamente dentro daquela organização minimizar essas diferenças, né? Então, quando a gente fala de medir felicidade com essa ótica, que a gente faz todo um recorte sociodemográfico, a gente começa a entender quais são realmente os papéis da liderança, né, do Leader Academy, né? Então, é uma boa a gente também trazer essa discussão para a plataforma de vocês, no sentido de que como que a gente pode minimizar os efeitos desumanizados da sociedade dentro, a partir dessas correlações, né? E a gente vê que as pessoas com mais grau de instrução são mais felizes do que as com menos grau de instrução, né? E a gente sempre fala que não existe pessoa que é mais que outra, existe uma pessoa que teve mais oportunidade que outras, né? A gente vê que o recorte racial, né, é de cor e raça, pelo IBGE, os brancos, independente aí do gênero, mas os brancos e amarelos são mais felizes do que os pretos, pardos e indígenas, né? Que as pessoas mais antigas, talvez aí por uma senioridade, são um pouco mais com mais idade, as gerações X e Baby Boomer tal, e a geração propriamente silenciosa, são mais felizes do que as novas gerações, do que a Y e a Z,
porque também já apanharam o suficiente da vida para ele saber que ali não vai mudar, né? Mas assim, esses são recortes que tem na sociedade, que tem, né, nas empresas. E aí, qual é o papel das empresas? Qual é o papel do líder, né? E a Academia de Líderes, ela tem uma oportunidade também de falar sobre isso, né? E de relembrar que dentro das empresas, como governança, e a gente faz um recorte também de ESG, dentro das próprias 9 dimensões, 7 dimensões do FIB são sociais, uma é governança e uma é meio ambiente. Então, dá para fazer um recorte também de ESG, e que esses recortes, como eles podem ser trabalhados dentro, né, da função do líder, né, e que o líder não é meio que uma função, mas ele é uma representação autêntica, né? O líder ele tem que ser autêntico, né? Então a gente fala hoje sobre liderança autêntica, sobre liderança humanizada, tal, e é um pouco do exemplo, mas também da forma, né, da empresa intuir ou colocar sua governança a trabalho dessa humanização, né? Então, assim, fechando, basicamente é nesse sentido que a gente faz as pesquisas, é nesse sentido que a gente cruza, e obviamente que tem outras pesquisas de saúde mental, de tempo de trabalho, né, de novos modelos de trabalho, a gente tem pesquisado bastante coisa, mas para trazer um recorte, para falar, olha, esse aqui é o teu recorte, esse aqui é a sobreposição do que você percebe como líder versus o que as pessoas que você lidera percebem, né? Segurança psicológica é super importante, né? Então a gente tem feito relatórios de estresse, de burnout, de saúde mental são super importantes, né? O Miguel faz um trabalho fantástico com o job crafting, né? Então o redesenho do trabalho, né? Aquilo que te faz sentido é super importante. Então são esses ajustes que a gente dá uma ferramenta, né, para que a gestão dali implemente e faça os seus, a gente chama de protocolo de transformação, mas os seus planos de ação e tal. E a gente realmente não entra depois nessa difusão desses protocolos, porque a gente tem que medir novamente lá na frente, né? Então a gente tem como vocês, assim, parceiros, né, que são implementadores, então a gente vai lá, mensura. A gente brinca que a gente é quase que um laboratório, né? Quando você tem um médico, o teu cliente, né? O seu paciente vai lá e te procura, fala, olha, estou com esta dor, né? Geralmente a gente entra para cuidar da dor de um departamento, de uma empresa. E aí vocês entram e falam, olha, tal, mede isso, né? Ou seja, vai lá fazer um exame. Então a gente brinca que a gente é um laboratório de análises clínicas, né? Então a gente vai e mede, e depois entrega o exame para o médico, né, que são os consultores, tal, para que eles tomem a decisão com os parâmetros que a gente tem. Então, ó, o parâmetro de felicidade é 70, né, do FIB, né, medianamente é 70. Então, muito abaixo disso, ele está fora, né? E a média, né, que é que a gente sempre fala, né, a média, ela às vezes ela é considerada de forma errada, né? Então, se a gente pegar 30 pessoas. E tá aí vem algumas críticas a algumas formas de se mensurar, por exemplo, felicidade, ou qualquer outra coisa dentro das empresas. A nossa média é tal, sem nenhum tipo de recorte. A média é 60. A média é 60, pode ser que tenha gente com 80, né? A média é 70, vai. Mas ela está com 70 na média. Mas aí ela tem gente com 80 e gente com 60, né? Um desvio de 10 para cima e 10 para baixo. É, não dá para considerar que essa empresa está sendo inclusiva, né? Porque se ela admite que tem uma pessoa com 80 e uma pessoa com 60, né? Ou uma parcela das pessoas com 80 e uma parcela 60, e isso tem acontecido nas empresas, ainda existe um processo de inclusão que precisa ser melhorado. Ele pode até estar sendo já diverso, né? Mas admitir que uma pessoa 20% mais feliz que outra dentro do seu ambiente, teoricamente não é inclusivo, né? Então, existe um problema ou existe uma visão diferenciada que tem que ser aplicada para que você garanta 70 para todo mundo, né? Então, tudo bem, um está com 71, outro com 69, tá bom, né? Mas desvios, por exemplo, maiores do que 5%, que é mais ou menos uma média de desvio padrão aceitável, ela começa a já trazer uma certa dificuldade na inclusão.
E a inclusão você às vezes acerta não com felicidade, mas com segurança psicológica, onde o primeiro passo, né? Quando eu falo de segurança psicológica, a gente gosta da atividade do Timothy Clark, que são quatro estágios, quatro estágios da segurança psicológica. O primeiro é a inclusão, ou seja, adianta eu ter, né, homens e mulheres na liderança e 50-50, tá? Para a gente ser justo. Teoricamente, o IBGE, 51,5 são mulheres, 49,5 são homens, IBGE de 2022. E a gente traz esse recorte também da sociedade versus a empresa para ela saber o quanto ela está próxima disso. A gente analisa hoje já tudo isso por inteligência artificial, né, para eliminar alguns tipos de viés. Então, a gente tem evoluído nessas análises também para entregar a análise pronta para quem vai fazer essa abordagem dali para frente da melhoria. Mas aí, quando você vê 50%, 50% de homens e mulheres, os homens estão a 80% de segurança psicológica, com uma nota 8, e as mulheres com uma nota 6. Então, assim, né, tem um traço de não equidade. Né? Então, e aí como é que você... Porque não adianta só você carimbar que tem lá, né? Ah, não, temos que ter mulheres no conselho. Os números de mulheres em board, né, de alta gestão, que o IBGC anunciou semana passada, são números pífios, tá? São números assim, de 2%. Assim, ainda é muito, muito, muito longe. Só que você corrige isso, não é de cima para baixo, mas é de baixo para cima, né? Você vai naturalizando esse posicionamento. E isso, teoricamente, tem a ver com bem-estar integral, né? Quando a gente fala de felicidade, o FIB ele mede bem-estar integral em função das 9 dimensões. Então, basicamente, o que é isso que a gente faz? A gente está vendo muita aderência, né, das empresas, principalmente das grandes empresas, muita aderência dos parceiros, porque teoricamente todos os consultores podem ser nossos parceiros, porque o que a gente faz de melhor é mensurar, e se eu vou mensurar de novo lá na frente, eu não posso atuar na parte, né, de protocolo, porque senão era assim, era o laboratório que vai lá e dá o remédio, e depois ele mede de novo o remédio que ele deu, né? Então, né? E sempre lembrando, né? Se você tem uma pessoa, né? Glicemia, né? Glicemia, o padrão é 100, vai. Ele é 90, mas vamos dizer que o padrão é 100. Se um tá a 50 e o outro tá a 200, né? Ou se um tá a 50 e o outro tá a 150, que a média é 100, um tá alto e um tá baixo, né? Então, assim, a média não diz muita coisa. Então, é para isso que a gente precisa saber fazer os recortes corretos, onde estão as divergências, né? Então, medir felicidade é mais do que você perguntar se você está feliz para 10 pessoas e fazer uma média, né? E falar a média da empresa da felicidade, a felicidade da empresa é isso. Não é bem esse o caminho, né? Tem caminhos mais prontos para isso. Então, para falar dessa mensuração, para falar de felicidade, é isso que a gente está fazendo. A gente acredita no que a gente está fazendo, a gente está mensurando e entrando em grandes mensurações, para, obviamente, ter cada vez mais dados para poder comparar com mercados e tal. Mas o que eu falo sempre da matemática, né, para concluir essa fala, da matemática da felicidade para a gente é que a felicidade, quanto mais se divide, mais se multiplica. Né? Então, assim, a gente tem que dividir a felicidade, né, entre a gente e tal, e quanto mais a gente informa, quanto mais a gente qualifica, né, quanto mais a gente transforma sobre felicidade, mais a gente multiplica a felicidade. Tem que ser, né, e a felicidade de uma forma científica mesmo, como vocês, né, e eu sou fã de vocês, porque realmente a gente trata a felicidade não de uma forma banal, de uma forma eu vi uma frase outro dia do Naval Ravikant, que ele fala a felicidade é mais sobre paz do que sobre alegria, né? Então é isso, né? A gente tem que estar em paz com os outros e a gente tem que estar principalmente em paz com a gente mesmo. Felicidade começa daí. Quando você vê muita gente falando de felicidade e brigando com o outro, que nem a gente vê às vezes nos grupos de até de felicidade, aquele ego e tal, já já algo está de errado, né? Algo já tem que ser melhorado. Mas é isso que a gente está fazendo e a gente tem bastante tem um caminho grande pela frente. Isso é bom e é ruim, né? É bom e é ruim. Ô, Mas Fê, o bom é que a gente não tá sozinho. Fala, Eli. ainda bem, né?
Não, eu quero só primeiro parabenizar esse seu trabalho incrível. A gente também é fã do seu trabalho, viu? É recíproco, né? E o que eu gostei muito que você trouxe essa questão da média, porque isso não é óbvio, né? As pessoas insistem em trabalhar e ter ações em cima de média. E é como você falou, né? A média, no fim das contas, não representa ninguém, né? Então, esse olhar é muito importante, porque não representa nada, né? A média, no fim das contas. Então, eu imagino que vocês devem fazer vários recortes, né? Vários Por recortes. exemplo, de gênero, de raça, de área, de função, de liderança, coisas assim, não é? Porque isso vai ajudando, né, a enxergar de fato essas fotografias, né, para ter ações mais efetivas, não é isso? Muito É isso bom, aí. viu? Parabéns, porque senão as ações ficam sem sentido, né? Você começa, se atira para uma coisa, só que não tem nada lá, né? Para onde você está mirando, né? É outra coisa. Por isso que a gente reluta um pouco, né, quando a gente fala sobre selo, sobre ranking, né, porque não adianta você colocar na parede ali um selinho de empresa feliz, e no final das contas as próprias pessoas lá de dentro falar, pô, eu não estou me sentindo feliz, eu não me sinto representado por esse selo, né, então É. não é um selo, não é um ranking, né, é um programa, como é um programa de liderança, como é um programa, né, de qualquer outra atividade. A felicidade, o bem-estar, né? Vai ter problema, vai ter sempre, né? A gente sabe disso. Mas é enfrentar os problemas, né? Entender os problemas para enfrentar, né? E E eu é acho uma que ação contínua, né? É É, todo dia, em todos os momentos, não é um evento, né? É um é, processo. não, não outro é, dia eu estava não é uma falando, oi, foto, é um filme, né? Não, É é um não... isso filme. aí, É é isso. isso Outro dia eu estava aí. falando com um executivo de uma empresa, ele falou: ah, não, eu sei, minha empresa é muito feliz, tal, a gente tem, né, os nossos selos aqui, a gente não precisa medir e tal, né? Eu falei: bom, tá bom, né? É isso, mas dentro dessa mensuração, você vai acabar enxergando algumas coisas. Então, assim, precisa querer olhar para dentro, precisa querer, né, um pouco desmistificar, né, que somos e já tivemos esse carimbo e daqui para frente a gente. Mas ainda tem evolução, né, dentro dessas próprias jornadas aí, a gente está disposto a ajudar as empresas, ajudar os consultores, as consultorias a entenderem melhor. Mas esses recortes são, acho que o mais importante são esses recortes, né? Não, fundamental. E, inclusive, uma coisa que o pessoal olha, muito dos temas que a gente trata, vai olhar, vamos melhorar de dentro para fora, e eu concordo plenamente com isso. Você passou por um processo, você fez esse trabalho e todo mundo faz dia a dia, a gente trabalha com o tema, mas também faz esse trabalho interno, porque as emoções aparecem de todo jeito, mas não é só sobre autocuidado, né? Ou seja, não adianta falar, olha. Você que é o responsável pelo seu bem-estar, você é responsável pela sua carreira e tudo mais. Se a empresa também, em termos de oportunidade ou da forma de trabalhar, ou como a gente se conduz, não muda a cultura. Então, ter essas medições, esses recortes nos e cruzes, se for, olha, o mapa do território é isso que está acontecendo no terreno. O que que a gente precisa fazer para ter um terreno fértil para que as pessoas possam fazer essas ações internas de melhoria, né? Eu acho que tem essa ponte aí, né? Porque se a gente fala muito só de autocuidado, sem olhar essa questão da estrutura do trabalho e de mudança cultural em função do que a gente do que vocês estão medindo, não adianta muito, né? É isso aí, né? Eu acho que, infelizmente, não são todos os líderes que têm essa visão, né? Que a Leader Academy tem, e obviamente vocês estão na Leader Academy por ter essa visão. A gente fala, né, que a felicidade é uma estrada, né? E ela é uma estrada daquelas vicinais, sabe? Daquelas de mão dupla, que tem gente que atravessa, sabe? É uma estradinha, não é uma freeway, sabe? Que vai todo mundo no mesmo sentido. Não. É aquela bagunça, né? Então, assim, tem uma questão do autocuidado, né? A gente sempre fala, né, e neurocientificamente, né? Você tem que entender as suas emoções, aceitar. Então, assim, de dentro para fora, você conserta de dentro para fora.
mas é uma via de mão dupla, né? Então, por isso, e isso que eu acho muito acertado do FIB, deles medirem esses dois conceitos. E a maioria mesmo das pessoas que conhecem por cima o FIB entendem só que é só uma mensuração, e não é. É o que a empresa, o que as pessoas sentem dentro da empresa versus o que a empresa pratica, dá condições nessa prática, né? Então, assim, é sempre uma via de mão dupla. Às vezes eu falo, não adianta você mudar de empresa, né, se você não está conseguindo fazer. Toda empresa vai ter problema, né? A gente trabalha em empresa, a gente, né, visita empresas, todas elas têm problema. É por isso que as pessoas estão lá. Só que você precisa estar bem com você para procurar estar bem com a empresa. Mas, claro, a empresa precisa fazer. Então, sempre é uma via de mão dupla, né? E o que a gente mensura é justamente essas duas mãos, né? Mensurar uma mão às vezes, você ficar, né, desproporcional. E a gente sempre fala de respeito, de equidade, de justiça, né? As empresas mais felizes são, no final, as empresas mais éticas e mais justas, né? Por quê? Porque é isso que você garante, né? Que você tem, olha, se eu estiver errando, não é intencional, né? Então, e é isso que vem as empresas de confiança. E quando a gente cruza, porque a gente faz também depois um cruzamento de performance, né? De KPIs ou de OKRs, e os departamentos mais felizes são os departamentos que entregam melhor, né? A gente fez num cliente ano passado um recorte de NPS, eles medem NPS, o Net Promote Score, e a gente mede o eNPS, o Employee Net Promote Score. São níveis de fidelização de cliente, nível de fidelização simples, tá? NPS é de 0 a 10, o quanto você indicaria para um amigo ou familiar que você gosta, porque se você não gostar, você indica mesmo ruim, mas se você gostar, você só indica o bom, né? E por outro lado, o quanto você compraria de novo, né? O quanto você indicaria esse produto, que é o NPS, né? Que é aquela notinha de 0 a 10. E a gente simplesmente juntou, mediu esse lado, eles já tinham essa mensuração, e a gente juntou. E Eureka, né? Aquelas pessoas que estavam mais felizes, eNPS, que estavam mais fidelizadas, tinham clientes mais fidelizados, né? Então, onde o eNPS era alto, o NPS é alto. Onde o eNPS é baixo, o NPS é baixo, né? Por quê? Porque a pessoa está atendendo, né? E existem hoje estudos científicos, né? Tem um estudo muito bacana que mede exatamente a satisfação, o estado emocional da pessoa, do colaborador, e o cliente avalia como ele foi atendido através do estado emocional do colaborador que soube ler o estado emocional dele. E ele avalia pelo estado emocional, o cliente avaliando e o supervisor avaliando, e o colaborador se autoavaliando. Então, é meio que tridimensional e você bate essas informações. Então, são estudos assim que conseguem comprovar de que quanto melhor eu tiver, melhor eu atendo, né? É básico, né? E quanto melhor o cliente é tratado e mais ele volta, melhor ele melhora a margem, né, do produto, ele melhora a recompra, né? Que é um dos índices mais importantes para que o marketing mede. E quanto mais eu vendo, quanto mais eu revendo, eu vendo novamente, eu melhoro a minha margem, ou seja, a empresa ganha com isso, né? Então ali já vem o ROI, né? O retorno sobre o investimento, e a gente tem falado hoje muito do VOI, né? Do valor sobre o investimento. Porque mais do que o retorno é o valor. Quanto vale isso, né? Quanto vale você atender alguém e alguém sair e falar assim, olha, eu saio feliz. Um dia eu saí de uma loja feliz porque o cara falou assim, não ficou bem essa roupa em você. Eu assim, tenho o maior intuito em te vender, mas, cara, não tem. Aqui você, que eu acho que vai ficar muito legal em você, não tem. Vai chegar semana que vem, volta aqui. Não tá bom. Pô, eu saí mais feliz do que se eu tivesse comprado. E na semana que, claro que na semana seguinte chegou, eu fui lá, liguei, ele me deu a roupa, falou, ó, vê se é essa aqui. Eu falei, putz, é isso mesmo que eu queria. Ele falou, então, não adiantava, se eu te vendesse, você ia chegar em casa colocar, olhar no espelho e ia falar, pô, o cara me enganou. Ele falou, e eu perderia outras vendas. E agora eu ganhei, e eu tenho certeza que daqui a pouco você vai vir comprar uma dessa branca, uma dessa azul, uma dessa amarela. Então, é isso, né? É sobre isso, né? É sobre
fazer, né, falar a verdade, fazer o bem, né, por isso de novo, né, porque a justiça é o que vai te deixar feliz, né? Talvez por isso que o Brasil vem caindo constantemente no ranking de felicidade de países da World Happiness Report. Vamos ver, dia 20 eles vão anunciar, Vamos né, ver o o que de vai 2020. acontecer. É. Vamos ver o que vai acontecer, mas, né, a gente tem uma tendência de cair justamente por essa polarização, por todas essas coisas que só atrapalham, que não ajuda ninguém, né? Os extremos não são sempre desnecessários, né? São sempre prejudiciais. Mas é isso. Sobre felicidade é isso. Fernando, Temos um grande trabalho. temos muito trabalho. E aí, quando você traz que tem dados e tem pesquisa, eu sempre enxergo, olha, não é mais falta de consciência e falta de coragem do que falta de informação e falar, não funciona. Então, nesse ponto aí, pelo menos da minha parte, eu tenho convicção de que o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo, funciona, traz resultado e faz bem para as pessoas e para a sustentabilidade, o sucesso sustentável das organizações. Eu queria, para fechar o nosso papo, antes da. Eli, algum comentário antes da gente ir para o caminho final aí? Né? Eu só quero complementar com uma coisa, né? Que adorei o que você trouxe aí, Fernando. Mas a questão da gente tomar cuidado para não colocar tudo na conta do indivíduo dentro das organizações, né? A questão do autocuidado que o Miguel comentou. Eu gosto de falar que é sempre sobre eu com o outro, que são as relações, né? E eu no contexto, né? Então, é o ambiente, é a cultura, né? Então, a gente sempre olhar para essas três coisas para fazer as ações de felicidade e outras ações também, né? Dentro das organizações, né? É, Então, gosto muito quando a gente traz isso, né? Porque a gente vê muita empresa por aí fazendo ações, colocando tudo na conta do indivíduo, né? Só sobre mentalidade e tal, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Accountability, né? Tipo, Então, isso é importante, claro, mas não é só isso, né? É não, a questão de semente e solo, né? Que eu gosto muito dessa metáfora. e Semente é, boa em solo árido não floresce, não né? floresce, Não não floresce. germina. E é top-down, né? Ou seja, se você É, quer uma empresa feliz, se você quer uma empresa justa, né? E o fair, né? Da Fair Job é justamente sobre o fair, né? Do fair play, né? Do jogo limpo, e tal, do trabalho limpo, do trabalho justo, é justamente ele tem que ser de cima para baixo, né? Não adianta ah, você exigir que o colaborador seja tudo que você quer e você não ser tudo aquilo que você exige que o colaborador seja como líder, né? As pessoas, no final das contas, elas deixam os líderes, elas não deixam as empresas. A empresa é um é, CNPJ constituído de vários CPFs e uns CPFs que mandam mais do que os outros e que influenciam mais, né? Então, o é isso CPF aí. não existe uma média do CPF, né? O CPF tem É, CPFs mais pesados, os CPFs mais a menos, né? Então, isso. se não vier de cima para baixo, não funciona, né? Então, às vezes a gente perde cliente de falar, mede aí, eu não acredito. Fala, tal, se acredita, nem vamos medir, cara, porque você ainda É, vai colocar a culpa na mensuração. é, Não acredita, não, eu não faz, né? já cheguei a falar isso para algumas empresas, tá? Não está na hora, vocês não estão prontos para medir, né? É a mesma coisa que você chegar no médico, falar, tá doendo e faz, eu te dou o exame. Ah, não preciso, eu já sei o que tem que fazer. Então, tá bom. Então, nem faz o exame, porque, né, vai gastar dinheiro à toa se você não vai seguir a recomendação. Faz se você quiser o exame. É um pouco disso, né? Essa metáfora que a gente tem feito com os laboratórios e tal, eu acho que ela demonstra perfeita. bem, né? Demonstra bem esse sentido. Mas assim, temos muita coisa pela frente e vocês no trabalho, né, antes e depois, né, como doutores, né, da felicidade, porque a gente está brincando com esse nome. Se a gente é o laboratório da felicidade, vocês são os doutores da felicidade e os pacientes são as empresas, e a gente tem que cuidar justamente para que as empresas não fiquem doentes, né? Que é um pouco a analogia que eu trago dos hospitais, que eu trago disso, né, quando a gente parodia, né, como palhaço que parodia o médico, parodia o enfermeiro, né? A gente parodia as funções mais importantes Uhum. dentro do hospital, né? Então é uma homenagem mesmo que a gente faz de falar, olha, sem vocês isso aqui, né?
Mas tem o outro lado, o paciente tem que querer, né? E o paciente é a empresa, né? Não é a pessoa, né? A empresa é que está deixando as pessoas doentes, tal, e as pessoas têm resiliências diferentes e níveis de resiliência diferentes. Então, esse trabalho, no final das contas, né, do palhaço, né, de entender de uma forma bem humorada, de entender de uma forma leve e humana, ele só amplifica, né, essa visão do quanto a gente tem o potencial de, por um lado, deixar as pessoas tranquilas e leves, mas, por outro, de adoecer as pessoas, né? E a gente nunca viu níveis tão altos de estresse, de burnout, né? E não é culpa das pessoas, né? É autorresponsabilidade, sim, mas é culpa de outras pessoas também quando a gente adoece, né? E aí é uma responsabilidade, é uma bola de neve que você vai, e aí é prejuízo, é custo, é afastamento, né, propósito. Então, a gente precisa cuidar, né? As pessoas estão ficando doentes nas empresas e a gente tem que examinar, né? E esse é o exame que a gente brinca que a gente faz. Mas acho que Fernan- é isso. Fernando, eu acho duas coisas, né? O dado revela e a leveza conecta. Eu queria que a gente terminasse o nosso papo com como é que a gente toca as pessoas em relação ao tema através da conexão, né? E eu acho que com o teu trabalho de palhaço e agora como poeta, e aí queria que você comentasse do livro brevemente e lesse uma aldravia aí, explicar o que que é uma Opa! aldravia para a gente fechar o nosso papo e se a gente deixasse aqui ia ficar horas, horas e horas, porque o Ah, assunto não ficamos, falta. Mas ficamos. Papo Vamos, infinito, né? e vamos voltar e voltar e voltar. É muito legal, né? Esse livro, né? Aldravias Corporativas. Aldravia, eu até o ano passado não sabia o que significava. E aí eu estava dando uma palestra sobre felicidade e uma amiga mesmo que trabalhou comigo um tempão, a Andrea, que é a coautora desse livro, a Andrea Sarubi, ela me liga depois e falou assim: Fernando, eu não sabia que você tinha tido burnout. E eu sempre falo nas palestras que uma pessoa que eu trabalhava, que eu gostava muito, falou assim: cara, você tá muito chato, eu não quero mais trabalhar aqui, eu tô me demitindo. E se demitiu. E uma pessoa que eu trabalhei 10 anos com a pessoa e tal, e era a Andrea. E quando eu falei, então, você lembra, né, de quem falou isso para mim? Ela falou, acho que fui eu, né? Eu falei, então, você foi o meu gatilho, né? E aí a gente marcou um café, falei, pô, como é que você tá? Não sei o quê, a gente não perdeu contato, mas, né? E aí eu fui lá ver, ela falou, tô fazendo Aldravia. Eu falei, Aldravia? O que é isso? Não, Aldravia é a primeira forma de poesia, né? Tipicamente brasileira, genuinamente brasileira, e que nasceu em Mariana, um pouco antes do desastre de Mariana lá, com quatro poetas de Mariana, e que estava assim, a poesia, ela também traz a leveza, mas ela tem, né, às vezes, toda a questão de ritmo, uma questão, né, de estatística de sílaba tal. Então, assim, tem uma regra, né? São 6 palavras, tem que contar uma história, tem que ter, né, uma metáfora, uma metonímia, né, que conte a história em 6 palavras, tudo em minúsculos. São regras muito simples e viram um vício, né? E eu conversei com ela, aí ela estava indo num parque fazer uma palestra, eu fui assistir a palestra dela. Quando eu vi, eu tinha escrito umas 50 aldravias, inclusive eu tatuei uma, né, que é Conheci palhaço Netôncio, voltei a sorrir vida, né? Essa é uma tatuagem que eu levo agora aqui como palhaço Netôncio aqui no peito. E aí ela falou assim, gente, que legal, e eu comecei a fazer, e como eu tinha me conectado com ela, né, me reconectado e vinha do mundo corporativo, eu escrevi um monte de frases, né, de poesias sobre a Aldravia. Vou ler uma aqui, né? Trabalho com felicidade, mentira ou verdade, né? Então, falando de felicidade. Ou outra, para a felicidade geral, é sexta, tchau. Né? Então, assim, são poesias de 6 palavras, e que viram um vício, vira realmente um vício, né? E a partir disso a gente criou um livro. Hoje ela acabou de me mandar uma mensagem, acabou de chegar em Paris. A gente foi convidado para expor esse livro no Salão de Paris. É sábado, dia 16.
Então, ela é a primeira, vamos dizer, poesia tipicamente brasileira. Ela nasceu em Mariana. Mariana respira aldravias, né? Os taxistas falam aldravias, pô, recitam, mas é uma coisa assim, simples, divertida, e que 2, 3 minutos que você se dedica a fazer uma aldravia, tem mesmo um efeito muito parecido com as micropausas, ou seja, elas também têm um efeito, né, endógeno sobre nosso corpo, tal, de nos colocar em homeostase. Então, obviamente que ela tem um efeito calmante, né, um efeito relaxante e que interrompe, né, níveis mais altos de cortisol e podem combater o estresse crônico, e tal. Então, assim, é a arte, né? A arte, ela sempre vem para ajudar, né? E tem poesias mais engraçadas, tem poesias mais críticas, tal. E ela pode ser feita sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. A gente fez sobre o corporativo porque era a nossa relação. Então, é um livrinho, né? Então, ele é um pocket, né? Que é para você realmente levar. Aconteceu um problema, você abre, né? Erro normal, aprimora. Acerto, reforça a experiência, né? E a gente lê. E aí, uma vez ainda, a gente estava a gente está fazendo alguns workshops, né, para construção de aldravias nas empresas, e falaram assim: ah, parece uma carteira de trabalho, né? A gente não tinha percebido, mas não era esse o intuito, mas tá bom, né? Maravilhoso. Tá ótimo, né? Eu vou Ah, mandar um para vocês, tá? Eu já vou deixar o de vocês reservado, tá? E vocês vão ver, vira um vício. Aí no final aqui ainda Maravilhoso. tem uns espaçozinhos, né? Para a gente construir as nossas aldravias, né? Então, você brincar de construir a sua própria aldravia. maravilhoso. Eu vou mandar o de vocês, tá guardado aqui já. A gente já faz, tá? Joia. Mas eu acho que para encerrar, né, eu acho que é importante a gente falar sobre a felicidade, né, como centro aí, né, do dia 20 e tal, mas ser feliz com a gente, né, assim, ficar em paz, né, então, assim, se depender de você, fique em paz com os outros. Agora, se depender dos outros, fique em paz com você, né, e eu acho que isso é um bom caminho, é esse, Uma boa odravia essa aí. não é? Essa é boa. Ainda não fiz, mas É, mas tá Ó, quase, quase. Tá quase, quase. tá ali. Tá chegando, tá chegando. Eli, perfeito. Miguel, muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar com vocês pessoalmente. A gente já teve pessoalmente, a gente já teve. É sempre muito legal. Eu sou fã de vocês. Contem com a Ferjob, contem com o Fernando, contem com o Netôncio, que é o palhaço, com o Avôncio, contem com quem vocês precisarem. Mano, estamos sempre à disposição. E muito obrigado pelo convite, pela confiança, pela amizade. Eu que agradeço, meu querido. Parabéns de novo pelo seu trabalho, viu? Obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. É muito bom te ouvir. É sempre uma honra. Tamo junto. E obrigado a todo mundo que tá aí assistindo a gente, participando da jornada. E como é uma jornada, é um processo, não tem, começa dia 20, mas ela continua. A gente não vai ficar só nessa história de, falar, hoje é o dia 20, mas tem muito trabalho para fazer. Obrigado, um Exatamente. abraço. Gente, um beijo, fiquem felizes. Obrigada. Tchau. Tchau.